Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa nossa aula é a quarta aula da playlist Radiciação, aonde nós vamos estar trabalhando como se calcula uma raiz por meio de decomposição do radicando em produtos de fatores primos, tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula. Bem pessoal, para fazer o cálculo de raízes por meio de fatoração ou por decomposição do radicando em produto de fatores primos, é bem simples, tá? O que nós devemos fazer? Primeiramente, nós vamos decompor o radicando em produto de fatores primos, de modo que o expoente desses fatores primos seja igual ao índice da raiz. E, a seguir, aplicar essas duas propriedades da radiciação, que é a propriedade da raiz de um produto, que é igual ao produto dos radicandos, e a propriedade aonde o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, que me dá como resultado o radicando. Tudo bem? Então vamos lá para alguns exemplos fazendo essas aplicações. Vamos lá então para o nosso exemplo. Calcule raiz quadrada de 8. Então, para fazer o cálculo dessa raiz quadrada de 8 por decomposição, primeiramente, nós vamos decompor o 8 em produto de fatores primos. 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Feita a decomposição, nós podemos, então, escrever a raiz quadrada de 8 como sendo raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Por que eu estou agrupando de quadrado em quadrado? Porque eu estou trabalhando com raiz quadrada. Aplicando agora a propriedade 1, eu separo em dois radicais. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 ao quadrado será igual a 2 pela segunda propriedade. Por quê? O índice da raiz é igual ao expoente do radicando. Então, elimino o radical. Vou ter como resposta, então, 2 raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 vai ser mantida porque não dá uma raiz exata. Poderíamos também estar calculando aqui, olha, a raiz quadrada de 2 ao quadrado da seguinte forma. Como 2 ao quadrado é 4, a raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 2 não é exata, nós vamos manter ela dentro do radical, tá? O exemplo B, raiz cúbica de 24. Vamos decompor o 24 em produto de fatores primos. 24 por 2 dá 12, 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 3 por 3 dá 1. Então, nós podemos escrever a raiz cúbica de 24 como sendo a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3. Aplicando a primeira propriedade, separamos em dois radicais. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 3. Bem, a raiz cúbica de 2 ao cubo, observa que o índice da raiz é igual ao expoente do radicando. Então, vai eliminar o radical, vai dar 2. Como a raiz cúbica de 3 não é exata, não dá para eliminar o radical, então ela vai ser mantida lá dentro. Raiz cúbica de 3. Bem, a resposta então da raiz cúbica de 24 por decomposição vai me dar 2 raiz cúbica de 3. No exemplo C, eu tenho raiz quadrada de 450. Vamos decompor o 450. 450 dividido por 2 dá 225. 225 não dá mais por 2, só dá por 3, vai dar 75. 75 dá ainda para dividir por 3, vai dar 25. 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Então, a raiz quadrada de 450, nós vamos escrever da seguinte forma, como sendo raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Observa que eu agrupei aqui de quadrado em quadrado por estar trabalhando com raiz quadrada. Vamos aplicar a propriedade 1.
propriedade do produto, separando aqui em 3 radicais. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Tá? A raiz quadrada de 2, como não vai dar exata, ela vai ser mantida dentro aqui, o 2 dentro do radical. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, como o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, eliminou-se o radical, então deu 3. Ou seja, 3 ao quadrado é 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3 ainda. Tá? Raiz quadrada de 5 ao quadrado, como o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, eliminou-se o radical, deu 5. Ou seja, 5 ao quadrado é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Multiplicando 3 vezes 5 dá 15. Então, a resposta vai me dar 15 raiz quadrada de 2. Então, está aí como que é feito o cálculo de uma raiz por fatoração, tá? Observaram, meus queridos alunos, que é bem simples, ok? Até a nossa próxima aula, que vai tratar de como introduzir um fator externo dentro de um radical. Valeu? Até a próxima.